Vou falar de alguns temas agora e estão relacionados a clima. Daqui a pouco eu vou falar do último diário oficial da União, publicado no dia 31 de dezembro, no qual foi vetado o seguro rural do orçamento obrigatório, das leis e diretrizes do orçamento. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco essa história e por que é preocupante. Mas só para você ter uma ideia, nós temos neste momento, a cidade de Porto Alegre, eu estava até conversando com alguns amigos mais cedo, e eles estavam dizendo que realmente choveu muito em Porto Alegre neste primeiro dia de janeiro, nesta última quarta-feira. As chuvas foram tão intensas que, de acordo com a imprensa local, a posse do prefeito, o prefeito que já era prefeito, ele foi reempossado, começou na Câmara Municipal e ali para a região do gasômetro, que fica no chamado Centro Velho de Porto Alegre, uma região muito bonita da capital gaúcha, teve que ser cancelado porque teve queda generalizada de energia, tinha alguns bairros já com alagamento por conta das chuvas mais intensas que ocorreram em Porto Alegre. Choveu um pouco mais que a metade esperada para todo o mês de janeiro na capital gaúcha. É um sinal de alerta? Talvez, porque 2024 foi marcado exatamente por esse fator de chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul. Apesar que, de maneira geral, a previsão para este ano de 2025 é que se chova menos. Mas para falar sobre clima, para falar sobre como é que estão as previsões, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com a Bruna Luiza Peron, da Rural Clima, que participa conosco desta edição. Bruna, obrigado pela sua participação. Feliz ano novo para você, é um prazer tê-la aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E nós vamos começar com esse tema, apesar dos dados mostrarem que esse ano será diferente para o sul do Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul, mas as chuvas mais intensas ontem na capital gaúcha deixaram produtores no interior muito preocupados. Como é que está essa previsão do tempo para os próximos períodos, principalmente considerando o que aconteceu em 2024 para o sul do Brasil, no Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Feliz ano novo a todos, Essa chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul ontem, ela foi de uma forma mais localizada. A gente vê que ela teve uma abrangência um pouco maior ali sobre Porto Alegre, também algumas cidades da região que tiveram alguns acumulados um pouco mais elevados. Mas ela ficou restrita àquela região nordeste do estado. Ela não se espalhou para o restante do estado do Rio Grande do Sul, que tem uma condição de tempo mais seco ali já há alguns dias, e essa previsão vai prevalecer pelo menos até a primeira quinzena de janeiro. Esse ano vai sim ser um ano um pouco mais seco do que foi 2024 para o Rio Grande do Sul, e um dos fatores é essa iminente instalação, confirmação aí no Laninha, A gente está desde ali do começo da primavera ensaiando, se vai configurar uma Laninha ou não, mas o fato é que nessas últimas semanas tanto o oceano quanto a atmosfera, elas começaram a conversar, vamos dizer assim, e aí começaram a trazer alguns impactos que a gente pode relacionar à Laninha. O fenômeno ainda não está confirmado perante a NOAA, que ela deve emitir o comunicado apenas na próxima semana, confirmando ou não, mas o fato é que a atmosfera já está respondendo ao resfriamento do Oceano Pacífico, e isso traz ali uma redução das chuvas para o Rio Grande do Sul. O janeiro tende a ser um mês mais seco para o Rio Grande do Sul. A gente vai ver ali que só vai voltar a chover para grande parte do estado, para as áreas produtoras, quando a gente chama ali a região central, principalmente a região oeste, vai sofrer um pouco esses próximos 10 a 15 dias, com falta de chuvas, são praticamente escassas. E quando a gente olha no longo prazo, ali até uns 2, 3 meses para frente, a gente vê chuvas, mas não um exagero, como foi no ano passado. Pelo menos ali até o final do outono, a gente vê chuvas à medida, não vai faltar, mas também não vai ser um excesso para o estado, Esse evento na cidade de Porto Alegre de ontem foi um evento mais isolado, Foi devido a algumas instabilidades que estavam se formando ali no oceano, aí junto aquela combinação de calor com umidade e temos aí aquelas tempestades, que são típicas do verão, que ocorre mais final de tarde e noite, que estão associadas muitas vezes com temporais que podem vir com altos volumes, quedas de árvore, energia também pode faltar, então foi um evento mais localizado. Bruna, falando agora do centro-sul do Brasil, e aí eu vou dividir um pouco os estados, que tem características muito diferentes, então
Primeiramente, considerando o centro-oeste brasileiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, esses primeiros dias, né, as primeiras semanas do verão, na nossa observação aqui, mostram um cenário de regularidade para chuvas no Mato Grosso e em Goiás. No Mato Grosso do Sul, há regularidade em parte do estado, mas ao sul não, mas ao sul tem chovido menos mesmo, tem uma precipitação menor. Como é que está essa relação das chuvas no centro-oeste brasileiro e considerando o centro-sul? A gente costuma dizer que o Mato Grosso do Sul ele tem um clima mais parecido com a região sul do que com o próprio centro-oeste, né? E, de fato, o centro-sul do estado tem recebido menos precipitação, como a gente vai ver ali Rio Grande do Sul com menos chuva também nesses próximos dias, né? Então, toda essa região ali, a gente pode pegar até um pouquinho do oeste do Paraná, já entra nesse bolo. Então, essa metade mais sul do Brasil deve receber, sim, menos chuva nesses próximos dias. Mato Grosso do Sul não deve ser uma ausência como no Rio Grande do Sul. Deve ter ali alguns episódios mais isolados, pancadas ali final de tarde e noite, né? Muito relacionado a aquelas chuvas de verão. Agora, Mato Grosso e Goiás fica bem nessa faixa central do Brasil. E o que a gente tem ali uma maior expectativa para esse verão são os corredores de umidade. A gente já está ali com o corredor querendo ganhar mais força agora no final dessa semana, com a aproximação da frente fria. Então, a gente vai ter ali mais dias com condições para chuvas, mas o corredor de umidade atuando ali, então a gente pode ter dias com tempo mais nublado, né, pouca radiação solar, luminosidade. Então, essa região central do Brasil, né, que a gente pega desde o Mato Grosso, Goiás, e eu englobo Minas Gerais nisso também, que pode ter ali dias mais chuvosos ao longo de todo o verão. Né, o mês de janeiro já deve ser bastante úmido, isso pode impactar o início da colheita, né, principalmente no Mato Grosso, agora em janeiro, né, tem algumas regiões que já começaram, mas quanto mais para o final do mês, a gente vai tendo ali, a partir da segunda quinzena principalmente, a gente já vai tendo ali a maior abrangência da colheita e pode ser sim impactado pelas chuvas que serão mais generalizadas, serão mais abundantes e frequentes. Bruna, de certo modo, você já falou do Paraná, né, na divisa com Mato Grosso do Sul. E aí, considerando o Paraná, também olhando para o sudeste do Brasil, dentro do centro-sul, São Paulo, Minas, como é que fica esse cenário? Minas Gerais, o norte de Minas está chovendo menos, assim como em parte do Nordeste. Como é que esta relação fica em relação às previsões? A partir de agora, janeiro, a gente já começa a ter os corredores de umidade que eu comentei que vão ficar concentrados na região central, eles começam a levar a umidade também mais para cima ali, região do Mato Piba, Bahia, norte de Minas, que tem recebido menos chuvas, de fato, nesse mês de dezembro, né? Mas agora esse cenário, a partir de janeiro, deve mudar, a gente deve ter um cenário bem mais úmido, principalmente ao longo dessa primeira quinzena. Quando a gente vem um pouquinho mais para o sul, São Paulo, né, ele fica muito ali na região de transição, então a gente pode ter, vamos dizer, metade do estado para cima muito mais chuvoso, uma metade para baixo com menos chuva, mas não chega a ser uma falta de chuva, né? A gente pode ter ali alguns períodos mais intercalados, né, entre uma chuva e outra, mas não é uma ausência, a gente não deve ter um janeiro seco como foi 2024. O Mato Grosso do Sul, como eu falei, o sul principalmente deve ter menos chuva, assim como o Paraná, mas também não é uma ausência, né? Por mais que essa primeira quinzena seja com menos condições para chuvas nesses estados, não é igual ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, sim, deve levantar um alerta ali, por conta desse período mais seco, né? Vamos dizer, a gente pode até chamar de um veranico ali, vai dar uns 10, quase 15 dias sem chuva, mas não é o mesmo caso do Paraná e Mato Grosso do Sul. As chuvas serão menos nesses próximos 15, 20 dias, mas a gente tem condições para pancadas, nem que seja pontuais. Então, isso existe. Então, não é uma condição tão preocupante como o extremo sul do Brasil. Mas São Paulo, né, assim como o Triângulo Mineiro, assim, vai ter um mês de janeiro dentro do que é esperado. Não vai ser um exagero de chuva, eu acredito que a gente não deve ultrapassar a média histórica do mês, que é um pouco elevada, né? A gente deve ficar muito ali no limite, né, da média que a gente já deve esperar para esse mês de janeiro.